Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Versos 22 a 23, irmãos, e 23. Nós chegamos à quarta exposição desse capítulo. Veremos esses dois últimos versos como o último argumento do apóstolo Paulo. E nas próximas exposições nós voltaremos a aspectos particulares da doutrina ensinada aqui nesse capítulo. Romanos, capítulo 14. Nós leremos, irmãos, vamos ler também o versículo 5, e então pulamos para o versículo 22 e 23. Um faz diferença entre dias e dias, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Verso 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, que maravilha, Senhor, cantar os teus salmos. A nossa alma se agarra à tua palavra, Senhor, quando o Senhor nos prometeu que se nós cantássemos a tua palavra, a palavra de Cristo habitaria ricamente em nós. Quando nós cantássemos a tua palavra, Senhor, tu nos encheria com o teu Espírito. Que maravilha, Senhor, é lermos a tua palavra publicamente como igreja, sem precisar nos escondermos, Senhor. E então, enquanto ela lida, o nosso coração é preparado para a semente da pregação ser lançada, Senhor, em nós. Ó Senhor, como é maravilhoso orar a Ti. Sabermos que o Criador do universo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, diante de quem os serafins cobrem o seu rosto, nos acolhe em oração. E tudo isso por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor. Que grande bênção, Senhor, é o simples fato do teu culto e da tua adoração. Que grande bênção, Senhor, é prestarmos isso a Ti, não como movimentos vazios ou palavras vazias, Senhor, mas como ressoar da nossa alma que foi redimida por Ti. E agora, Senhor, com os nossos lábios cerrados, depois de Te oferecer, Senhor, sacrifícios espirituais de lábios que confessam o Teu nome, agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra que nos será exposta. Sim, Senhor, será por boca de um ministro, mas cremos, Senhor, que é a Tua palavra que vem a nós pelo Teu Espírito. Então nos conduz, Senhor, e trabalha em nós aquilo que Tu queres trabalhar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há decisões, há passos e há crenças na vida que não há espaço para dúvidas. Que nós precisamos fazê-lo com certeza e com convicção. Você não pode se casar com alguém com dúvidas acerca do cônjuge com quem você se casa. É para a destruição da sua vida. Você não pode levantar voo em um avião sem saber que ele foi devidamente abastecido, ou sem que o piloto assim o faça, como responsável por aquilo. Você não pode, se você gosta de esportes radicais, pular de paraquedas sem se certificar que o paraquedas foi devidamente preparado para aquela ocasião. A falta de convicção, irmãos, nessas áreas, ela é fatal, ela é destruidora. Porém, queridos, há uma outra área onde a falta de convicção ela é ainda mais fatal. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui como ilustração, eles são terríveis. Eles trazem danos terríveis para a nossa vida, para a nossa alma até mesmo aqui no tempo. Mas muito isso aqui se limita a essa era. Mas essa outra área, irmãos, tem implicações para a eternidade e para esta vida também. E o que é, irmãos? Uma área fatal, que também carece, mais do que qualquer outra, de convicção. É aquilo que diz respeito à doutrina da palavra de Deus e à prática
que flui dessa doutrina, irmãos. Viver a vida, queridos, com certeza do que Deus quer, é a coisa mais importante da nossa caminhada como povo de Deus. Viver a vida com certeza do que Deus quer é a coisa mais importante para a nossa caminhada como povo de Deus, irmãos. E nada menos do que a convicção é esperado de nós, como aqueles que professam crer no Deus vivo e verdadeiro. Paulo aqui, irmãos, após apresentar o último argumento para orientar os fortes na fé a acolherem os fracos, a lidarem com paciência e não serem eles mesmos pedra de tropeço, ele conclui com o argumento aqui fundamental que permeou todo o texto, irmãos, todo o texto, de tudo que foi exposto até aqui. E o argumento é este: há uma relação entre fé, convicção, que vai à sua consciência, e prática. Nós falamos muito, irmãos, sobre fé e prática, mas há algumas pontes que o Senhor estabeleceu entre o que eu creio e o que eu pratico. Uma dessas pontes fundamentais que ligam uma coisa à outra chama-se convicção. Ela é indispensável. Ela é indispensável, irmãos. E há duas afirmações aqui nesse texto, irmãos, que nós lemos. Há a necessidade, a apresentação da necessidade de convicção, deixando claro que ela não é opcional. Então vem a advertência contra a dúvida e a incerteza em matéria de doutrina e prática e, inclusive, o pecado de se desprezar a convicção. E então, em seguida, vem uma segunda afirmação que nós veremos na outra exposição, que é a bem-aventurança da coerência. Um coração que é convicto do que a palavra de Deus diz, ele tem que dar um passo seguinte que é prático, é a coerência. Então, Paulo fala sobre essa bem-aventurança. Então, veremos agora, irmãos, essa primeira afirmação, da qual nós aprendemos o seguinte: devemos buscar a convicção nas coisas concernentes à palavra de Deus, pois a incerteza nos coloca em condição de pecado. Eu vou repetir, irmãos, o que é que o Senhor nos ensina nessa porção da sua palavra? Nos ensina que nós devemos buscar convicção nas coisas concernentes à palavra de Deus, pois a incerteza nos coloca de uma forma ou de outra na condição de pecado. Condição de pecado. Paulo, irmãos, já havia nos falado, no meio da argumentação, por isso que eu pedi para nós, volte comigo para o versículo 5, o versículo 5 já havia introduzido esse assunto, que Paulo vai concluir no final do capítulo. A parte B do versículo: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Paulo já puxou a necessidade de convicção na lida dessas situações que ele expôs aqui. Cada um esteja seguro. O que é que Deus quer que você faça? E então ele conclui fechando o argumento com isso, irmãos. Mas aquele que duvida, se come, está condenado. E tudo que não é de fé é pecado. E essa é uma afirmação muito forte, irmãos. Tudo que não é de fé, algumas versões colocam que não provém da fé, ela é pecado. O que significa essa estrutura que Paulo falou aqui, irmãos? Estar inteiramente seguro em sua própria mente, não ter dúvida e algo prover da fé, irmãos. Refere-se à mesma coisa. Essas três expressões referem-se a isto, irmãos. A convicção doutrinária que vai até a sua consciência, que afeta a sua consciência acerca do que é aprovado por Deus e do que é reprovado por Deus. Uma vez que nós abraçamos, irmãos, a fé no Senhor, não há em cima do muro. Eu tenho que me posicionar. E Paulo já deixou muito claro que, embora haja paciência com a fraqueza daqueles que ainda são imaturos na fé, há uma posição adequada. E eu tenho que me esforçar para obter essa posição adequada, irmãos. É o que Paulo está falando aqui de convicção, o que provém da fé. O próprio Paulo falou isso, irmãos, no versículo 14, veja comigo mais uma vez. Eu sei, e não apenas sei, ele diz, eu estou certo no Senhor. Eu estou convicto de que nada é impuro. É por isso que eu, como um convicto do que é a vontade de Deus, eu posso consumir carne de porco, no contexto aqui do texto, certo? Eu posso beber vinho, eu posso não celebrar os dias judaicos, porque eu estou convicto no Senhor. Eu sei do que é a vontade de Deus nessa área, irmãos. Como Calvino explica aqui de uma forma muito precisa, essa expressão significa
que uma sólida persuasão da mente e uma inabalável certeza. E não qualquer gênero de certeza, mas aquele que é oriunda da verdade de Deus. Confusão e incerteza, portanto, degenera todas as nossas ações, por mais belas que elas possam parecer. Tudo que não provém de fé, de outra forma, tudo que não provém de uma convicção do que Deus quer e do que Deus não quer, é pecado. E aí, irmãos, Paulo nos leva a um nível de maturidade na vida cristã muito acima da média da nossa geração, que se contenta com o básico, que se contenta com confissões mais genéricas possíveis, que se contenta com imprecisões, ou a convicção de não querer ter convicção. Paulo mostra, não é assim que a vida cristã madura vai caminhar. Ela tem que buscar convicção. Se não houver convicção, irmãos, o que a palavra ensina, Paulo diz, haverá pecado. E esse pecado, irmãos, pode ser visto aqui de dois aspectos. O primeiro é a consciência culpada. Porque, veja, se você não tem certeza de algo, que é o contexto aqui dos crentes fracos, a sua consciência ficará culpada diante de Deus por qualquer coisa. Possa ser que não seja pecado aquilo, mas porque você não nutriu a sua fé para uma convicção, você se condena. Mas então vem um pecado anterior aqui, que é o segundo aspecto. A falta de convicção do que a palavra de Deus está condenando e do que ela está aprovando. Mas, às vezes, irmãos, nós não somos chamados a uma indiferença ao que é a vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar ao que é superficial no que diz respeito ao ensino da Escritura Sagrada. Eu tenho um tempo de caminhada, eu preciso ter um tempo, eu tenho um time, eu tenho um momento, mas eu preciso ter sede de saber o que é que Deus quer em cada um dos ensinos da palavra, o que vai implicar disso na minha vida, para que eu possa sustentar isso com convicção. John Murray, irmãos, falou assim, Paulo aqui reafirma que está um crente pecando ao praticar algo que não é aprovado em sua convicção e de fé, tanto no aspecto subjetivo, quanto também porque ele não sabe dizer o que é pecado e o que não é pecado, o que Deus quer e o que Deus não quer. Ou seja, irmãos, preste bem atenção, nós devemos buscar a convicção do que a palavra de Deus nos ensina para que nós pratiquemos sempre, com consciência limpa, pura e resoluta, sem sermos condenados em nada. Uma consciência convicta do que a palavra de Deus diz, ela é inabalável no que diz respeito às setas inflamadas de Satanás, no que diz respeito ao ser levado por todo o vento de doutrina. É o que a Escritura Sagrada nos demanda quando nos chama a isso, irmãos. Deus colocou aqui, queridos, entre a fé e a prática, como eu falei no início, dentre várias pontes que ligam essas duas coisas para que elas se tornem reais, elas são colocadas juntas, inseparáveis. Mas no nosso coração, há alguns movimentos necessários para que aquilo que eu professo se torne verdadeiro na prática. Dentre essas coisas, irmãos, a convicção é essa ponte. Como eu falei, ela é indispensável. A convicção de que é a vontade de Deus e a convicção do que não é a vontade de Deus. Porque eu posso falar assim, eu escolho 10 áreas da palavra de Deus que eu falo assim, não, eu tenho convicção disso aqui. As outras 30, eu não tenho convicção, eu não tenho interesse. Mas não é assim. Eu tenho que saber o que é e o que não é. O que Deus quer e o que Deus não quer. Não basta dizer, eu tenho convicção de que isso não é o que eu quero ou que não é certo. Mas tem de se dizer, eu tenho convicção de que é. Agora, irmãos, não pode haver convicção cega. Não é uma convicção pela convicção. É uma convicção certa, apropriada a uma correta interpretação do que a palavra de Deus nos diz. Então, irmãos, venham comigo e dê mais um passo na consideração dessa doutrina. Primeira coisa que nós precisamos nos perguntar, o que é a convicção bíblica? E ela deve ser buscada? Como é que a Escritura fala sobre isso? A convicção, irmãos, ela é uma firme certeza acerca de um fato, de doutrina, das implicações
e dos benefícios dela para a nossa vida. A convicção, irmãos, ela responde à seguinte pergunta: o que é que Deus quer? Qual é a sua vontade revelada para tal e tal área? Sobre tal e tal ensino ou aspecto da vida, do que ela revelou? Então a convicção diz: é isso. Eu estou certo de que é isso que Deus ensinou, de que é isso que é a sua vontade. E eu estou tão certo que eu pauto a minha vida com base nisso. E não nos movimentos voláteis dos homens, e não nas minhas inconstâncias, e não na minha mudança de opinião, ora penso A, ora penso B, mas naquilo que Deus falou. Queridos, venha comigo para Hebreus 11, eu quero mostrar alguns textos para os irmãos. Nós lemos um hoje, agora na leitura do culto público, quando Tiago ele confronta aqueles que são de duplo ânimo. O que são os homens de duplo ânimo? São aqueles que oram uma coisa, oram outra, que não têm uma convicção do que Deus está mandando. Mas não apenas isso, vem comigo para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha como a fé, irmãos, ela é definida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Ara, ela interpreta, fazendo uso dessa dinâmica dos termos que é usado aqui em Hebreus 11, a fé, ela é a convicção, é a certeza. É que a ideia da palavra prova no grego. A prova é aquilo que lhe dá certeza. Então note, a convicção, irmãos, ela é da natureza da fé bíblica. E olha que Paulo está colocando aqui em referência à fé naquilo que envolve o passado, fatos do que ocorreram, a interpretação desses fatos e a implicação desses fatos para agora. Então, é a prova das coisas que não se foram vistas. E então ele coloca também que é a certeza do que está por vir. A fé, ela nos leva para trás e nos dá certeza do que aconteceu e nos leva para frente, nos dando a certeza do que vai acontecer. Do que vai acontecer. Provérbios capítulo 22, irmãos, verso 21, não precisa abrir, mas note que o texto lá nos diz, a gente já leu esse texto aqui no culto também, no domingo retrasado, que a sabedoria do Senhor vem a nós na sua palavra, para quê? O texto diz, para fazer-te saber a certeza da palavra da verdade. Agora vem comigo para Lucas, capítulo 1. Olha o propósito do Evangelho de Lucas. Por que o Espírito Santo conduziu Lucas a escrever o seu Evangelho? Ele diz, a Teófilo ele fala, eu escrevi para que conheças a certeza das coisas de que já estás informados. Em outras palavras, as Escrituras nos foram dadas, irmãos, para que tenhamos convicção do que aconteceu, do que é fato, do que é a vontade de Deus. Atos capítulo 2, irmãos, versículo 36, nos é demandado, queridos, a certeza e a pregação, ela cumpre esse papel de nutrir o povo de Deus com a certeza do Evangelho. Atos 17:31, irmãos, é dito que o próprio Deus busca dar ao seu povo a certeza e a convicção do que Ele é e do que Ele faz para o seu povo. Romanos 8:38, irmãos, o apóstolo Paulo fala com convicção acerca do amor de Deus. 1 Tessalonicenses 1:5, irmãos, Paulo nos diz que o Evangelho foi pregado pelos apóstolos sob muita convicção e certeza. Para imprimir isso na igreja, tenha certeza do que a palavra de Deus está dizendo. Colossenses 2:2, irmãos, nos fala que a certeza é algo a ser buscado e que o ministro, em especial, deve querer e se esforçar para proporcionar isso à igreja. 2 Timóteo 1:5 e 12, nos é dito acerca das certezas da promessa do Evangelho. Tito 1:9 a 10, nos fala que os presbíteros devem ser homens firmes e convictos da doutrina, para que eles possam cumprir o seu papel de afugentar os falsos mestres e dar consolo certo e seguro para o povo de Deus.
Então, Paulo fala que ele deve ser apegado firmemente, com convicção à palavra da verdade. Hebreus 10, 22, irmãos, nos fala que nós devemos buscar a Cristo com convicção e certeza. E aí, irmãos, a Escritura usa várias outras linguagens para se referir a isso. O fazer a coisa de coração, o não ter um ânimo doble, o ser resoluto no que o Senhor mandou. Então, convicção, irmãos, vai envolver certeza, firmeza, zelo, prática, fervor, resolução, sinceridade. De forma, irmãos, que fica claro para nós que a convicção, a partir desse texto de Romanos 14 e de toda a Escritura Sagrada, ela não é opcional. Ah, que legal, fulano tem um talento para ter certeza, né? Ah, isso não é para mim, não. Eu caminho aqui só no básico. Não. O Senhor chama o seu povo, irmãos, à certeza em todas as áreas da doutrina cristã, do ensino da palavra de Deus. Nós devemos buscar, à medida do possível e do que nos é dado, a convicção, irmãos. Ou seja, devemos ser homens e mulheres de convicção. De convicção. Você deve ser um crente que arde de convicção pela palavra de Deus. Certa vez eu já ouvi de algumas pessoas falando de pregadores, especialmente em outra região do país, e fazendo uma comparação sobre os pregadores em outra região do país, e aí fala assim, prega a mesma doutrina, estão pregando a mesma coisa, mas parece que esse outro grupo aqui prega pegando fogo. Você consegue perceber que há convicção no que está sendo falado, enquanto o outro parece estar só dando uma aula daquilo que não se crê. Isso faz toda a diferença, irmãos, na pregação do Evangelho. Isso faz toda a diferença na formação da maturidade, de você sair da fraqueza da fé para a força na fé. Note que Paulo falou, eu sei e eu estou certo de que não é pecado comer carne. E aí ele está classificado entre aqueles que são fortes, porque é convicto do que Deus está querendo. Satanás, irmãos, odeia homens e mulheres de convicção que vêm da palavra, pois estes serão movidos à prática intensa e constantemente. Eles serão movidos a lutar e a transformar o seu ambiente pela pregação e pela ação. Ele não consegue movê-los facilmente do foco certo. Agora, em contrapartida, Satanás ama homens e mulheres sem convicção, pois são presa fácil. E por estes, ele encontra uma fácil porta para envergonhar o Evangelho, são facilmente demovidos, são fracos, inconstantes, maleáveis, indiferentes e os primeiros a apostatar da profissão pública do Evangelho. Como você é em relação a tudo isso, querido? Você é indiferente às doutrinas bíblicas? Você acha que procurar ser mais claro possível, mais preciso possível, mais firme possível, tudo isso é bobagem? Que isso é mera contenda de palavras tolas, que no final não dão em nada, não serve para nada, no final tudo é qualquer coisa. É assim que você lida com as coisas? Ou você entende a gravidade que é você abraçar ou não o que a palavra de Deus está dizendo em termos de vontade dele e se agarrar firmemente àquilo? Como é que você tem lidado com a Escritura Sagrada, irmãos? Como é que você tem lidado? É cada vez mais comum púlpitos e igrejas inteiras que são genéricas, relativistas e generalistas em tudo que falam. E cada vez o remanescente do Senhor tem desejado dizer o que é que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? Ao invés desse relativismo que sai de púlpitos. Olha, igreja, pode ser isso aqui, mas pode ser isso aqui. Fique à vontade, escolha. Eu já contei aqui para os irmãos, como ilustração, eu vou falar novamente, de várias doutrinas, essa história é fantástica. É a história dos nossos irmãos, os missionários enviados de Genebra para o Brasil, no Rio de Janeiro, que morreram na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. No período da França Antártica,
quando a França tentou estabelecer uma colônia aqui, aquele que era responsável pela colônia, ele solicita ao Coligny, que era um huguenote, um reformador francês, que enviasse missionários protestantes, porque ele havia se inclinado ao protestantismo. Então ele queria surfar na onda do que estava acontecendo na Europa e transformar aquela colônia aqui no Brasil como realmente uma colônia europeia que estava ventilando as ideias da Europa. Então, Coligny envia carta para Calvino e pede para Calvino enviar missionários. E Calvino envia alguns irmãos para lá. Detalhe, não eram ministros. Eram irmãos que, tendo tido uma boa formação na igreja, eles eram profissionais que se dispuseram em ir para o Brasil pregar o evangelho enquanto eles exerciam a sua profissão, porque era isso também que o cara queria lá. Eles vêm e no meio do caminho, irmãos, o responsável pela colônia simplesmente pira o cabeção e diz: eu não quero mais protestante aqui, eu vou firmar os meus pés no romanismo. E assim que eles chegam, começa a perseguição a eles. Essa história tem vários detalhes, várias nuances, mas em resumo, ele prende 5 desses que vieram e dá uma Bíblia a eles, colocando-os na prisão, e dá 24 horas. Eu lhes dou 24 horas para vocês me dizerem o que é que vocês creem. E olha, dependendo do que vocês escreverem, vocês estão escrevendo a sentença de morte de vocês. 24 horas, uma Bíblia, 5 homens que não eram ministros. Em 24 horas, com uma Bíblia, 5 homens que não eram ministros escreveram a Confissão de Fé da Guanabara. Se você depois chegar em casa, digite lá, Confissão de Fé da Guanabara. 5 homens com uma Bíblia, não com o smartphone que você poderia pesquisar palavras-chave. Não com a internet que você poderia pegar uma confissão. Eita, a Confissão de Genebra que Calvino escreveu, vai dar certo aqui, a gente só faz replicar. Não! 5 homens convictos do que a palavra de Deus ensinava. Certos. O que a Bíblia fala sobre ela mesma, sobre a doutrina da Escritura? O que ela ensina sobre Deus, o seu ser, a trindade, a providência, o decreto, a criação, a doutrina do pacto, a obra da redenção, Cristo em sua dupla natureza, Cristo em seus ofícios, a aplicação do Espírito em nós, a ceia, o culto, o governo, tudo. Eles escreveram em 24 horas, assinando embaixo, morte. Porque eles sabiam que manter a sua convicção do que a palavra ensinava só teria um destino: morte. Homens convictos, homens certos do que é a vontade de Deus. Eles poderiam falar, olhar um para o outro: meu irmão, a gente tem família lá em Genebra, deixe disso. Vamos dar uma tapeada aqui, se passar por romanista e está tudo certo. A gente volta para a França, nada aconteceu e ninguém vai saber. Não. Firmes. Você estaria entre eles, querido? Você conseguiria provar a sua fé? Você e mais 4, com a Bíblia, 24 horas, correndo risco de sentença de morte. O quão convicto você é do que a palavra de Deus ensina? O quão certo você é das doutrinas da Escritura Sagrada, sobre todas as áreas da vida, irmãos? E mais, você faria isso com tal convicção que o levaria à morte por Cristo? Homens e mulheres sem convicção, irmãos, sem convicção jamais morreriam por Cristo, mas também homens e mulheres sem convicção jamais vivem inteira e constantemente para Cristo. Sempre uma área fica intocada. Sempre consegue dar uma disfarçada, uma tapeada. Não precisa ir tanto assim nas convicções. Isso não é a maturidade da fé cristã, irmãos. Sabe quais são as consequências de não ter convicção? A Escritura também nos mostra. Aqueles que não têm convicção, irmãos, são fracos na fé. A gente acabou de ver isso em Romanos 14. Efésios 4 chama essas pessoas de meninos que são levados por todo o vento de doutrina. São inconstantes, voláteis e pulam de opinião como um macaco pula de galho em galho. São metamorfose ambulante. Ou os que não têm convicção também são chamados como demas na Escritura Sagrada.
que facilmente abandonam as trincheiras do exército de Cristo. Aqueles que não se agarram, irmãos, com convicção à sã doutrina e à piedade, mas apenas o fazem de forma exterior, de uma forma superficial, facilmente abandonarão os princípios da sã doutrina e da piedade, facilmente abandonarão uma confissão em detalhe ou outro, ou no todo, quando lhe aparecer um princípio que lhe seja mais atrativo para governar o seu coração. E aí, na queda de braço, no cabo de guerra de dois princípios, vence aquele, e não o que a palavra de Deus diz. Quer ver? Quantos irmãos, por relacionamentos, não abrem mão de verdades da palavra de Deus simplesmente para terem um cônjuge? Vale um cônjuge você abandonar as verdades da palavra de Deus? Vale! O que é que está por trás de todo o julgo desigual? De um crente pactuando-se no pacto marital, o pacto mais forte que há entre os seres humanos, com aquele que não professa a sua fé. Pode ter certeza que não tem por trás um coração convicto, que não tem por trás um coração maduro, tem por trás um coração que tem um princípio maior. Eu quero um homem, eu quero uma mulher, e eu sacrifico até as convicções da palavra de Deus para ter isso, esse Deus que eu quero. Ou até mesmo, quando sendo um crente maduro, despreza as doutrinas da palavra de Deus para se vincular àqueles que não são maduros. Quantos, irmãos, pelo princípio do dinheiro e do sucesso, para obter mais dinheiro, negocia-se as verdades e faz parecer mais sábio, sensato e ponderado fazer isso, e não nutrir convicções e levá-las para o seu trabalho? Quantos, por conveniência, para adequar a realidade à minha opinião, então eu não nutro convicções? É mais fácil eu não pagar ali de hipócrita, é uma coisa mais suave a vida. Eu não nutro convicções para que então eu possa me adequar mais facilmente, a realidade se adequa a mim e não eu àquilo que Deus quer. Ou então por uma vantagem carnal ou satisfação de um desejo pecaminoso. Se eu abrir mão de tal convicção ou nutrir alguma outra que não seja bíblica, mais facilmente eu vou ter vantagens. Note, irmãos, que a perda de uma convicção bíblica em seu mais alto grau é chamada de apostasia. E em seu menor grau é um vexatório passo para a imaturidade, irmãos. E a ausência de convicção, irmãos, o que é o indiferente do que é e do que não é ordenado, significa infantilidade na vida cristã. Eu confesso, irmãos, se alguém me perguntar, pastor, qual é a sua maior angústia em relação ao manancial? A igreja que você pastoreia é responsável pela instrução doutrinária e o cuidado do coração junto com os presbíteros. Há algumas consideráveis, irmãos, que poderiam ser listados nessa lista de maiores medos. Mas, sem dúvida, irmãos, está entre os maiores este. Se essa igreja tem recebido a palavra com convicção e tem nutrido no coração toda a instrução que vem da palavra com convicção acerca da doutrina, da prática da vida cristã, do culto, do governo da igreja. Sem dúvida, irmãos, ele está entre os meus maiores medos. Eu realmente me questiono se o pastor fosse mudado ou morresse, se a igreja continuaria firme no que foi provado pela Escritura, crido e praticado durante tanto tempo. Ou como já ilustrei em outra exposição, se os presbíteros morrêssemos todos em um só evento, se a igreja seguiria convicta do que lhe foi passado e provado biblicamente, provado confessionalmente, indo e voltando pela história da igreja, do caminho certo que nós devemos seguir. Se a resposta, irmãos, for não a essas perguntas, nós estamos brincando de ser igreja e nos enganando a nós mesmos. Nos enganando a nós mesmos. Por quê, querido? Por que nós fazemos discipulado individualizado?
outras formas lícitas também de fazer. Mas por que, irmãos, todo esse desgaste, essa energia para fazer discipulado individualizado com cada um que está chegando na igreja? É justamente para isso, irmãos. Para proporcionar base e convicção para que ninguém seja forçado a nada, a não fazer aquilo que não é de fé. Para que você que está chegando na igreja possa entender que o que é feito porque a Bíblia está mandando. É por isso esse desgaste, pelo preço e valor da convicção e de uma igreja madura. Porque as perguntas nas visitas acerca de dúvidas, meu irmão, você tem alguma dúvida? Você tem alguma oposição? Alguma objeção? Você quer esclarecer alguma coisa? Surgiu alguma coisa no seu coração que você quer compartilhar para que a gente possa esclarecer biblicamente? É justamente para que a gente avance sempre junto em convicção, irmãos. Porque, igreja, a defesa e a prática da subscrição integral para os oficiais dos nossos padrões de Westminster. É porque justamente esse é um instrumento que Deus nos deu para garantir um aspecto objetivo, um voto objetivo a favor da verdade. É um juramento que o Senhor demanda dos homens. E que a gente quer mostrar a seriedade disso para a igreja. Porque se um homem não votar diante de Deus a convicção do que é bíblico, no outro dia ele muda. É para chamar a responsabilidade da convicção. Por que, igreja? Para e pensa, por que ser alvo de toda oposição e de desgosto de muitos, até mesmo ser alvo de maledicência? Por quê e para quê? Porque é bonito? Porque é legal? Não! Convicção do que a palavra de Deus diz, do que deve ser feito, mesmo que para isso seja necessário nadar contra toda a maré de uma cultura evangelical. Tudo isso visa, irmãos, a convicção. Tudo isso, queridos, é pela convicção do que a palavra de Deus diz, porque devemos fazer tudo de fé. Eu pergunto mais uma vez, irmão, você tem buscado a convicção ou você tem sido indiferente a tudo que a palavra de Deus nos diz? Por exemplo, aos 33 pontos doutrinários essenciais que são expostos na nossa confissão. Como então obter, irmãos, a convicção? E quais são os frutos dela? Primeira coisa, irmãos, para nós obtermos convicção é Cristo. Sim, literalmente Cristo, irmãos. O autor aos Hebreus nos ensina que para que nós possamos avançar, nós só avançaremos resolutamente, firmemente, se eu me agarrar a Cristo na confissão da minha fé que eu fiz a Ele. Se eu me agarro a Cristo, tudo mais vem. A convicção da palavra, irmãos, ela não é desassociada de Cristo. As convicções das doutrinas bíblicas, elas só são o que são porque eu entendo que é Ele, por Ele e para Ele, que é por meio dEle. Então vale a pena. Vale a pena. Porque é o meu Senhor. Se agarre a Ele e você vai ser convicto. Se você se agarrar a Ele sem reservas, se você se agarrar a Ele sem reservas, não vai ter um ponto da Escritura Sagrada que você vai dizer assim, não! Mas se você se agarra a Ele inteiramente, se Cristo é seu e você é dele, Ele vai falar qualquer coisa e você vai dizer, sim, Senhor, é isso. É isso. O livro de Juízes, irmãos, ele é um livro fantástico. Todo o destrambelho que há em Israel naquele período quer nos mostrar uma coisa. Se você notar os ciclos no livro de Juízes, o povo de Israel se lança à idolatria, e então Deus vai e envia nações estrangeiras inimigas para punir o povo de Israel. O povo de Israel clama ao Senhor, o Senhor envia um juiz, um libertador. O juiz vive um período, e depois dele operar a sua obra de libertação, o povo é liberto, ele vive um período, enquanto ele vive, o povo de Israel é fiel. Quando ele morre, o povo de Israel cai em idolatria, Deus envia nações e o ciclo continua. Vários ciclos disso no livro de Juízes. E aí o Senhor nos ensina uma coisa. Sempre que os juízes estavam vivos, o povo de Israel perseverava. Era firme no culto.
era firme na vida. Cada um fazia o que queria, mas quando o juiz estava vivo, havia paz. O que é que esse livro nos ensina, irmãos? Que nós precisamos de um juiz, mas não apenas de um juiz, de um libertador. Precisamos de um libertador que não morra. Porque enquanto ele viver, nós vamos continuar firmes. Então o Senhor nos providenciou Jesus, o eterno juiz, o eterno libertador que nunca morre. Enquanto ele está vivo, irmãos, a igreja é sustentada pela palavra. Devemos tão somente buscar essa convicção nele. A segunda forma, irmãos, é uma fé verdadeira e fundamentada na Escritura Sagrada. A fé verdadeiramente bíblica, irmãos, ela não satisfaz com relativismos. Ela não satisfaz com generalismos e incertezas. Irmãos, ninguém vive ou morre por incertezas. Ninguém vive ou morre por incertezas. Eu já compartilhei com a igreja certa vez que um ministro me recomendou, intimou, seja lá qual o verbo apropriado é isso. Christopher, não ensine tal doutrina como se fosse só ela. Diga que é uma opção. Quem vai pautar a sua vida em meras opções? Ou é o que Deus quer ou não é o que Deus quer. A convicção, irmãos, a nossa fé precisa ser firmada na rocha da palavra, na sua correta interpretação. Então, queridos, o estudo bíblico maduro, fazendo uso dos meios devidos para a interpretação da Escritura, com a iluminação do Espírito, é o principal fundamento para a convicção. Mas tem outros instrumentos que o Senhor nos dá, como a adesão madura e consciente de nossos padrões de Westminster, com uma fiel e mais madura exposição da Escritura Sagrada, ou ainda também possui como utilidade para nos fortalecer a convicção, conhecer o que outros irmãos em Cristo, na história, irmãos sérios, como eles abraçaram e chegaram a convicções bíblicas e as suas conclusões, leitura de bons livros que nos fomente a certeza da fé. Então, irmãos, as bases bíblicas claras, a história como testemunha, os frutos como evidência, e em especial e indispensavelmente a operação do Espírito, somam-se como todos fortalecedores e promovedores da convicção que nós devemos ter na palavra. Algumas pessoas levantam algumas objeções, irmãos, à convicção. Você já viu essa? A pessoa que é convicta, na verdade, ela é chamada assim. Ela é intransigente, legalista, soberba, radical, extremista, neopuritana e intolerante. E quando não, o combo. Essa visão que uma cultura relativista tem trazido sobre convicções. É claro, irmãos, que há perigos reais. É claro. Como qualquer coisa verdadeira, há perigos reais por causa de uma coisa, de duas. Satanás e a nossa carne. Qualquer coisa boa e verdadeira pode ser distorcida por causa do nosso coração. Quanto mais próximos da verdade, irmãos, mais tentativas de Satanás em corromper a verdade e torná-la ridícula. Quanto mais próximo à verdade, mais a nossa carne vai querer se levantar e tornar isso absurdo. Mas isso não é, irmãos, esses atributos, senão uma relação imprópria e abusiva da verdade, queridos. O convicto é, sim, seguro, firme e resoluto. E a igreja do Senhor tem sido levada de geração em geração pela obra do Espírito, não por pessoas inseguras da verdade do Evangelho, mas por homens convictos. O Evangelho chegou ao nosso país porque um homem convicto do Evangelho veio a uma outra nação que ele não conhecia pregar o Evangelho. O Evangelho só se espalhou no início da história da Nova Aliança, porque 12 homens convictos de verdades, de fatos e de suas interpretações foram e se lançaram na pregação dispostos a morrer pelo Evangelho. Interessante, irmãos, que a licenciosidade não incomoda, já percebeu? A licenciosidade não incomoda. O adultério da verdade parece também não incomoda tanto. Você pode ter
igrejas que tendem ao liberalismo, igrejas que são neopentecostais, igrejas que são assim assadas, mas esse não é o problema da igreja presbiteriana. O problema são aqueles que são convictos. Esses sim são o problema, são o perigo. Isso incomoda, porque incomoda o pecado, a carne e a Satanás, irmãos. Agora, queridos, cabe-nos também alertas, para que nós vivamos isso, vivendo daquilo que provém da fé, convictos de forma devida. Primeiro alerta, irmãos, é cuidado com a convicção errada. Cuidado para não abraçar erros como convicção. Segundo alerta, cuidado com convicção precipitada. Firmar-se contra ou a favor de uma convicção sem avaliar bíblica, devida e profundamente o que nos é ensinado. E é por isso, irmãos, a minha prática com a igreja de quando ensinar uma verdade, argumentar extensivamente pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, e então fazer provas, voltar, responder objeções. Vamos para a história da igreja, como que aquilo foi defendido pelos mais sérios homens na história da igreja. O que é que a nossa confissão, antes de tudo, fala? Terceiro, cuidado com o zelo e a convicção cega. Nutrir convicção da palavra sem o fundamento da palavra. E por último, cuidado com a convicção hipócrita. Dizer que tem convicção de uma profissão de fé e até defendê-la, mas viver de forma contrária a isso. Igreja, como ministro, trabalhe e continuarei trabalhando junto com os presbíteros, não pela fé implícita, creia porque eu creio. Isso é romanismo. Mas para a convicção, convencendo com todas as armas que o Espírito Santo nos deu para apontar aquilo que é certo e clamando para que o Espírito Santo nos conduza à convicção da palavra. Porque tudo que não provém da fé, da convicção do que a palavra diz, é pecado. Mas a você que não crê no Senhor, você das duas uma. Ou você abraça convicções cegas que não são aprovadas pelo Senhor, e você pauta a sua vida por elas, mas elas não têm o selo do assim diz o Senhor, essa é a vontade de Deus. Ou então você é uma metamorfose ambulante, não sabe no que crê, hoje crê na coisa, amanhã crê noutra, é levado para cima e para baixo. Essa inconsistência, querido, e insegurança só pode ser suprida em Cristo. E esse é o clamor do coração humano. Ele quer se apegar ao que é certo, mas o pecado o distancia disso. Então, meu querido, ao invés de você abraçar convicções tolas e cegas, doutrinas de homens e de demônios, abrace a Cristo. Ele é certo. E tudo que vem dele é certo. E a sua palavra é certa e verdadeira. Então você não vai ser como quem constrói uma casa na areia, mas você vai ser como quem constrói uma casa sobre a rocha, firme, que entrará pela eternidade. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, o nosso coração, Senhor, ainda com o pecado habitando em nós, tende a dúvida, tende, Senhor, a relativização, para que a verdade se conforme a nós e não nós a verdade. Tende, Senhor, as incertezas, tende, Senhor, a preguiça, a simplesmente sermos indiferentes ao que a Tua palavra fala e estabelecermos as nossas opiniões como se fosse a Tua verdade, Senhor. Ó Senhor, quantas tendências ao nosso coração contrário ao que nós vimos hoje. Mas diante de Ti, Senhor, nós clamamos, nos faz homens e mulheres firmes, Senhor, da verdade, resolutos de tudo quanto o Senhor nos ensina, convictos, Senhor, acerca da Tua palavra, da Sua doutrina, acerca do Teu ser, Senhor, e da Trindade, acerca, Senhor, dos Teus decretos, da obra da criação e da providência, acerca dos Teus pactos, Senhor, acerca da obra da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, do Seu ser e da Sua obra, acerca da Tua lei, Senhor, do Teu culto.
do governo da Tua igreja, do governo das nossas vidas, Senhor. Faz-nos homens e mulheres firmes, Senhor. Não meninos, mas homens, mulheres, que sabem no que creem. E que possamos dizer que estamos certos em quem nós temos crido. E que a nossa vida não é pautada, Senhor, nas opiniões, nos achismos e nas inconstâncias do nosso coração e da nossa geração. Mas é pautada, Senhor, é pautado no que a Tua palavra nos ensina. Nos dá a convicção que vem do Teu Espírito, Senhor, que vem da palavra, para que então possamos fazer tudo sem nos condenarmos, Senhor, porque tudo que não vem de fé é pecado. Então que saibamos o que é do Teu agrado e o que o Senhor reprova, para que andemos com santidade e com liberdade e pureza de consciência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.